Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. O Brasil está convivendo com várias doenças que estavam fora do noticiário e uma delas agora é o sarampo, que inclusive já tem uma campanha de vacinação. E eu vou conversar sobre isso aqui com o Dr. Paulo Uzon, que está infectologista, professor da Unifesp, e também Regiane de Paula, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Eu queria começar falando com o Dr. Paulo, essa questão do sarampo, que pegou muita gente de surpresa, porque em princípio uma dose da vacina bastaria. E muita gente tomou uma dose. Agora, não é suficiente? Olha, acontece o seguinte, eu encaro de uma outra forma, né? O que está vendo hoje, assim, principalmente pelas redes sociais, uma certa antipatia em relação à vacinação, em relação a determinados remédios, né? E mesmo tem algumas especialidades médicas que não, por exemplo, a homeopatia, tem alguns homeopatas que acabam aconselhando a não se vacinar. Na verdade, aquelas pessoas vacinadas, elas protegem as não vacinadas, porque o vírus deixa de circular. Mas o que está acontecendo hoje é não só o sarampo, mas outras doenças, onde não se tem mais uma vacinação completa como era antes. E doutora Regiane, está começando, já começou, aliás, em São Paulo, estado de São Paulo, uma vacinação que tem como foco principalmente os mais jovens entre 15 e 29 anos. E é um pessoal que eu perguntava até para o doutor a respeito disso, que tomou uma vacina, uma dose, né? O calendário vacinal hoje, ele preconiza 2 doses, aos 12 meses e aos 15 meses. Desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente já preconiza 2 doses. Então, esses jovens de 15 a 29 anos, que representam 20% da população do estado de São Paulo, o número de casos entre eles é de 47,5%. Provavelmente porque eles não tomaram a segunda dose. Então é muito importante nesse momento que a campanha que no município de São Paulo já começou no dia 10 de junho e agora começa em 5 outras cidades, que a gente consiga fazer essa campanha, vacinar essa população para que a gente possa conter o vírus no estado de São Paulo. E foram turistas que vieram de fora e trouxeram a doença? Isso, a gente teve surtos específicos, num navio na costa brasileira, que em Santos, onde a gente teve um surto importante nos tripulantes, depois em casos, e também pelo aeroporto a gente teve a chegada de alguns casos e isso acaba disseminando em todo o território. Bom, e fica essa dúvida se tomou uma dose, se protege, até que ponto protege. Mas antes de começar, eu estava falando para mim que já teve casos de pessoa que tinha tido uma dose de vacina e pegou a doença. Sem dúvida, a gente quando faz essa avaliação, a gente faz uma investigação epidemiológica. Nessa investigação epidemiológica, a gente vai ver o vínculo, se você teve contato com alguém já doente, qual é esse contato prévio e também a carteira vacinal. Se você tem a carteira vacinal, que hoje é um documento extremamente importante, que todas as pessoas têm que ter consigo, a gente olha se tem 2 doses de vacina. Uma dose só não é o suficiente para imunizar nesse momento. Agora, Paulo, o senhor estava chamando a atenção para essa questão da vacinação. Tem uma campanha nos Estados Unidos e também na Europa contra a vacina, inclusive justificando que determinadas vacinas causam outras doenças, não é? E isso tem levado muita gente a dispensar a vacinação, inclusive para crianças, né? E tem um problema também que muita gente não conviveu com doenças como o sarampo, né? E não sabe exatamente qual é o efeito. Então, imagina que possa ser uma coisa mais complicada, mas não causa preocupação hoje, né? De uma certa forma, eu sou do tempo antes da vacina, né? Então, na época de fazer estágio no Emílio Ribas, eu também fui médico do Emílio Ribas durante muito tempo. Sarampo é uma doença extremamente grave e na época pré-vacinal, antes da vacinação, era uma das principais, se não a principal causa de morte em crianças abaixo de 6 anos de idade. É uma doença extremamente grave, porque além da própria doença que pode levar à morte, você tem uma depressão importante da imunidade e pode facilitar outras doenças, como por exemplo pneumonia, não só o sarampo mata, mas a pneumonia por falta de imunidade, processos de infecção de aparelho digestivo, vômitos, diarreia. Então, assim, foi uma das principais causas de morte na década antes de 1970, mais ou menos, né? Foi realmente uma doença extremamente grave. E a vacina veio como um alívio, né? E hoje as pessoas não têm muito essa percepção. Agora, isso acontece também com a vacina de gripe e outras vacinas. Isso acontece com influenza, com febre amarela. A gente está vivendo a mesma questão que o Dr. Paulo colocou no começo. Existe hoje uma questão muito importante que é a fake news e um grupo grande de pessoas que não chegou ainda no Brasil, mas a gente já vê principalmente na Europa e Estados Unidos, que é a questão de não se vacinar, as pessoas que são contrárias à vacina.
vacina. Então, essas duas vertentes têm realmente causado um impacto muito grande, principalmente fora do Brasil. Aqui, a gente procura combater o máximo possível as fake news, mas elas são muito mais rápidas. As mídias sociais, elas funcionam muito mais rápido, então a gente tem realmente um problema. Agora, em relação à gripe, por exemplo, não é nem fake news, as pessoas que tomaram e falam, eu peguei gripe depois. Resfriado. Eu tive gripe. Você pegou um resfriado, você pode ter pego um resfriado, mas né, é uma doutor coisa Paulo? Não uma recorrente, que a gripe. gente Importante sempre fazer uma ouve. Qual a separação sua do que é defesa? resfriado e o que é gripe. Isso, Né? exatamente. Resfriado é uma doença localizada, garganta, nariz, um vírus que ocupa só essa região e não tem repercussões, diferente da gripe, que é um vírus que penetra por via respiratória, mas ele se espalha através do sangue para todo o organismo. Então isso é gripe. Resfriado não, é um quadro local que leva sozinho para a cura, não precisa nem tomar nada. Então é em uma semana no coincidência quando a máximo. pessoa toma vacina e sente esses sintomas? É que às vezes acontece, pode acontecer. Porque quando a gente fala da vacina da influenza, a gente geralmente fala de um período de outono e inverno, um período mais frio, um período onde as pessoas têm uma tendência a ter mais problemas respiratórios. Mas a gente tem que desmistificar. Tomar a vacina da influenza e dizer que tem gripe, isso é mito. Ele pode ter um resfriado leve, mas é um mito. Agora, doutor Paulo, a gente tem visto vários casos, pessoas conhecidas que têm uma complicação, em princípio achando que é uma gripe, aí tem pneumonia e vem a falecer mesmo com tratamento médico. Há um nível mais grave da doença atualmente? Olha, a gripe é um facilitador de infecções secundárias. Então, quem tem gripe, por exemplo, pode ter uma pneumonia como complicação. E diferente do que se fala, a gripe também pode até provocar um quadro de infecção do aparelho digestivo com vômitos e diarreia. O que acontece é que quanto mais idoso, maior é o risco de você ter uma pneumonia mais séria, porque a imunidade com a idade vai diminuindo. Em relação, por exemplo, à vacina, você pode ter alguma reação, porque é uma proteína estranha ao seu organismo. Então, você pode ter uma febrezinha ou nem ter febre, e um certo mal-estar depois passa, mas são poucas pessoas que têm isso. Mas criou-se esse mito, que a vacina provoca um quadro de gripe. Não é? Isso não existe. Agora, doutora, como é que é a vacinação? As pessoas que estão interessadas, que precisam tomar, principalmente os jovens de 15 a 29 anos, como é que procura o posto de saúde, a localidade e se tem alguma contraindicação? A contraindicação, para a gente começar a conversa, é assim, gestantes não devem tomar a vacina e pessoas que, por exemplo, estejam em tratamento de leucemia ou tratamento oncológico. Então, esse é o grupo que não deve, nesse momento, procurar vacina. De 15 a 29 anos, no município de São Paulo, Osasco, ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Guarulhos, de 15 a 29 anos, procure a unidade básica mais próxima da sua casa, com a carteira vacinal, leve para que seja feita a avaliação e, se for necessário, tome a vacina do sarampo. E pode tomar mais uma dose se não tem a carteira direita, não tem o registro, pode tomar. Se você não tiver a sua carteira vacinal, você chegue na unidade básica de saúde, que você vai ser atendido por um profissional de saúde e essa vacinação vai ser feita. E claro que a recomendação também vale para quem tem menos de 15 anos se não tomar vacina. Vale. A rotina, ela está colocada. Então, a rotina para todo o estado de São Paulo, ela continua acontecendo, o calendário vacinal continua acontecendo, mas para essas 6 regiões especificamente, a gente nesse momento quer interromper, quer bloquear a circulação do vírus do sarampo. Agora, doutor Paulo, como é que a pessoa identifica a doença? Porque a gente tem gripe, tem resfriado, tem sarampo, tem zika, chikungunya, tem agora febre amarela, tudo isso, assim, são doenças que a gente não estava acostumado anteriormente. Tem um grupo aí do Aedes aegypti, né, de outros mosquitos. E suas variáveis. Que é a febre amarela, dengue, chikungunya Zika. E mais. Né? Aí começa a febre, a pessoa fala, e aí, agora? Bom, então, vamos dizer assim, a doença respiratória. A maior parte das pessoas que fala que tem gripe, não é gripe, tem resfriado. É um vírus local, pega nariz, garganta, pode ter um pouquinho de dor de garganta. Normalmente não tem febre, ou se tiver uma febre baixa, que desaparece rapidamente. Pode ter como complicação, muitas vezes, uma sinusite. Mas a gripe não. A gripe é um quadro que pega, por exemplo, se dosar enzimas musculares, a gente vê que tem até comprometimento muscular na gripe. Então, a gripe dá febre alta, pode dar vômitos, diarreia, mas principalmente sintomas respiratórios. A entrada do vírus é o mesmo do resfriado, mas o quadro é completamente diferente. E geralmente leva a pessoa a ficar em repouso, tem que ficar em repouso realmente, porque é uma doença que compromete o organismo como um todo. Sarampo? Sarampo, febre alta acima de 38,5 graus,
coriza, conjuntivite, mialgia, e você tem de 3 a 4 dias do início desses sintomas o que a gente chama de exantema, ou seja, manchas avermelhadas que se estendem pelo corpo. Elas não coçam e você também pode ter na mucosa da boca manchas brancas. Então, nesse quadro, procure imediatamente a unidade básica ou pronto atendimento, um hospital, para que possa ser feita a hipótese diagnóstica e o tratamento possa começar. Agora, nos últimos dias foi detectado mais algum caso? Como é que está o acompanhamento? Nós monitoramos diariamente, a gente faz uma atualização semanal e continua ainda valendo a atualização que foi de sexta-feira, a gente conversou no sábado também, Denise. Nós temos nesse momento 206 casos no estado de São Paulo. E aí o tratamento é médico mesmo, tem que procurar médico. Isso, é importante que procure o médico. E no sarampo, como o Dr. Paulo já colocou, você tem os casos secundários. Você pode ter pneumonia, você pode ter otite, que pode levar inclusive a surdez, você pode ter casos de cegueira. Então são casos, o sarampo ele leva a casos secundários graves, levando também, podendo levar até ao óbito. E essa vacinação não é só para sarampo, né? É sarampo, cachumba e rubéola, porque na verdade ela é a tríplice viral, ela está as 3 juntas, mas a gente está trabalhando nesse momento com sarampo. Agora, doutor Paulo, como é que se faz frente a essa campanha anti-vacinação? Porque nós temos, inclusive, novas vacinas e as pessoas não querem tomar, vão desprezando. Eu acho que tem um desserviço, muitas vezes, né? A internet é interessante, é ótima, mas essas redes, às vezes, como tem, por exemplo, outro dia, eu não me lembro qual que vacina que estavam dizendo que provocava autismo. Era do sarampo. Era do sarampo, a vacina do sarampo. A gente tem todo um trabalho então, científico. Quem viveu a época do sarampo e viu, mas assim, muitas crianças, né, principalmente crianças morrerem, mesmo adultos, né? Então, veja só fazendo um paralelo. AIDS, alguém fala de AIDS hoje em dia? Fala menos e previne menos também, tem visto casos de infecção recente no consultório, né? E ninguém fala mais, parece que a doença arrumou um tratamento e não é bem assim. Né? Você tem que estar vendo casos graves, pessoas morrendo com a doença para você ficar com medo. Você tem que ver coisa de terror para poder prestar atenção. A gente viu muito isso na febre amarela, né? Realmente a procura pela vacina da febre amarela aconteceu quando o número de casos, pessoas morrendo, começaram também a acontecer. Então a gente teve aquela busca enorme pela vacinação, faltou num determinado momento, depois quando nós tínhamos vacina, nós ainda não atingimos no estado de São Paulo a cobertura vacinal necessária para a febre amarela. A vacina, nesse momento, inclusive, a campanha no município de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, é também para a febre amarela, mas ainda não atingimos a meta vacinal. Agora, não houve uma certa negligência do setor público também em relação à vacinação? Porque eu lembro que no passado a gente via aquelas campanhas, por exemplo, de pólio, o Zé Gotinha. E pólio voltou a ser até um risco também, né? Exatamente por essa campanha anti-vacina. O que acontece com as pessoas, como você estava falando agora há pouco, a respeito, por exemplo, da febre amarela. Então, quando começou a se falar de febre amarela, comparar a febre amarela com dengue é uma diferença enorme. Dos casos que apresentam a doença febre amarela, mortalidade fica em torno de 50%, 30% a 50%. Imagina, agora dengue é 0 alguma coisa, né? E assim mesmo em pessoas que já têm alguma doença de base, mais comum. Então, o que acontece? De repente colocam lá na internet, que está dando que a febre amarela matou uma pessoa, eu me lembro até que falava, matou uma pessoa em Sorocaba. A vacina, né? A vacina é um vírus vivo, isso pode acontecer. Mas acontece que o benefício que você traz, você imagina, uma doença que mata 50%, é uma coisa extremamente grave, né? Poucas doenças são graves assim. Agora, há uma preocupação maior do setor público com a vacinação em geral? Há uma preocupação. Nós estamos trabalhando já há mais de 3 anos, olhando para essas metas, as coberturas vacinais realmente caíram, mas isso é um fenômeno mundial, como a gente já também falou. Então, o estado de São Paulo recebe um grande volume de pessoas, entram e saem o tempo todo daqui. Então, nós tanto recebemos vírus, como também importamos vírus, né? Então, nesse momento, a gente tem feito campanhas consecutivas falando da importância da vacinação. O Ministério da Saúde também tem feito isso, mas ainda é preciso investir mais. A gente precisa... É um pouco do que a gente conversou. Quando você não vê a doença próxima de você, você acha que não precisa se vacinar porque você, de alguma forma, está protegido. E não é verdade. Você só vai estar protegido se você tomar a vacina. Então, o sarampo, e a gente coloca isso de forma muito clara, se proteger, se vacinar, é uma forma de amor, é um ato de amor. Então, é muito importante que a gente se vacine. Inclusive a Organização Mundial de Saúde coloca a hesitação em se vacinar como um dos grandes riscos para este ano, dada a quantidade de doenças que poderiam ser evitadas com a vacina. E depois tem outro, vamos dizer assim, tem uma modernização disso, né? Hoje você tem avião
que uma doença respiratória que é de fácil transmissão, começa no Japão há 24 horas, depois ela já está aqui no Brasil. Se você pensar E você bem, não sabe que está em contato com alguém Então contaminado. essa circulação de pessoas, né, para todo lado, dentro do Brasil, internacionais, isso aí, vamos dizer, o risco de uma doença se comportar de uma forma explosiva é muito grande. Aconteceu com o sarampo. Ele veio dessa forma, como ela estava citando, e chegaram casos também através da Venezuela, das Também. pessoas que vieram de lá. Também, a Amazonas sofreu com isso. A pessoa fica exposta e não sabe, ela acha que está tudo bem, né? Mas se a gente tem uma boa cobertura vacinal, mais de 95%, a gente consegue proteger essas pessoas que não tomaram a vacina. Por isso que é muito importante vacinar e a gente tentar atingir a meta de coberturas vacinais que estão preconizadas pelo Ministério da Saúde. Perfeito, eu agradeço muito a participação dos dois, Dr. Paulo Ozon, que é infectologista e professor da Unifesp, e a Regiane de Paula, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual. Obrigada, uma boa noite. Denise, boa noite. Laerte, Luciano.